Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula, né, do Alma da Casa. É, essa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu parei com os slides. Eu acho que vai ficar mais fácil para gente, para eu colocar no YouTube, depois subir, enfim. E eu queria começar com um tema nessa nova era, né? Aqui a gente falou sobre a ordem externa especificamente, né? A gente começou a falar sobre ordem externa, eu passei o método ordem para vocês, mas eu queria que a gente começasse a falar sobre ordem interior, sobre ordenar a própria personalidade. Como é que a gente faz? E eu sei que esse é um sintoma muito presente nas minhas sessões, inclusive, né? As meninas chegam para mim, Pri, eu tô muito caótica internamente, ou às vezes eu tento me ordenar internamente através da ordem externa. Então eu fico muito bitolada com faxina, com organização, tentando organizar a minha casa para ver se a minha cabeça fica mais organizada também. E pensando nisso, né, eu fiquei meditando sobre isso essa semana, como que eu faria, né, essa aula e no que eu começaria. E eu acho que eu já até cheguei a falar sobre esse texto aqui com vocês, se eu não me engano, eu não sei se eu cheguei a ler, mas não importa, eu vou lê-lo novamente, porque é um texto muito importante. E eu vou comentar ponto a ponto, porque este texto, ele é um princípio ordenador da nossa personalidade. Tanto é porque que ele virou base do meu trabalho. Todas as minhas pupilas do individual já me viram falando sobre esse texto, tá? É um texto do Jordan Peterson, as duas últimas páginas da segunda regra do livro Além da Ordem, que é o meu livro, minha obra favorita do Jordan. Mas eu tô ficando rouca, então vocês me perdoem aí a voz de taquara rachada. Por que que eu quero começar com esse? Porque eu quero que vocês entendam qual é o percurso da alma e qual é o percurso da personalidade, tá? Depois que a gente entender esse percurso da alma, esse percurso da personalidade, a gente vai enfiando, né, assim, mergulhando ponto a ponto em cada coisa que ele vai falar aqui. E hoje nós vamos começar com uma analogia sobre a construção da personalidade, que eu acho que vai ajudar muito vocês a entenderem como que funciona essa formação e o que que a gente precisa fazer para poder mudar aquelas coisas que nos incomodam. Então, para cada ponto desse tem uma tarefa, algo que a gente pode fazer para nos ajudar a modificar a nossa personalidade. Vocês vão entender ao longo da aula, perfeito? Primeiro eu vou ler então aqui e comentando mais ou menos aqui o ponto a ponto nessa parte do estudo do Jordan, né, desse texto do Jordan. Ele, inclusive, está no meu feed. Eu já fiz um Reels só com esse texto. Então, depois, se vocês quiserem ouvi-lo novamente, eu também posso escrever esse texto, transcrever esse texto e colocar lá no grupo pra gente. Perfeito? O Jordan fala o seguinte: a alma, disposta a se transformar tão profundamente quanto necessário, é o inimigo mais eficaz das serpentes demoníacas da ideologia e do totalitarismo, em suas formas pessoais e sociais. A personalidade saudável, dinâmica e, sobretudo, verdadeira admite o erro. Olha aqui, já temos um ponto. Precisamos admitir o erro. Precisamos abrir mão do perfeccionismo. Precisamos entender que somos falhos, que somos miseráveis e que cometemos erros. Sim, isso é normal, né? Na verdade, é comum, é normal e a gente precisa admitir isso na nossa personalidade. Ela voluntariamente despreza, deixa morrer percepções, pensamentos e hábitos obsoletos. Ou seja, ela consegue ter uma visão daquilo que está atrapalhando, tanto em percepções, tanto em pensamentos, quanto em hábitos, e ela voluntariamente olha para aquilo e deixa morrer, por considerá-los obstáculos para o seu sucesso e crescimento futuros. É a alma que deixa suas velhas crenças se destruírem, muitas vezes de maneira dolorosa, para que ela possa reviver e seguir em frente renovada. É também a alma que transmite o que aprendeu durante o processo de morte e renascimento, para que outras pessoas possam renascer junto com ela. Mire em algo, escolha o melhor alvo que puder imaginar hoje. Caminhe, ainda que hesitante, em direção a ele. Observe seus erros e equívocos ao longo do caminho. Enfrente-os e corrija-os. Conserte a sua história. Passado, presente e futuro, tudo é importante. Você precisa mapear o seu caminho. Precisa saber onde estava para não repetir os erros do passado. Precisa traçar uma Precisa saber onde está ou não será capaz de traçar uma linha do ponto de partida até o seu destino.
e precisa saber para onde está indo ou se afogará na incerteza, na imprevisibilidade e no caos e definhará por falta de esperança e inspiração. O que o Jordan quer dizer aqui? Que a alma, ela precisa entender, né? Ela precisa mirar em algo, ou seja, ela precisa ter uma linha no horizonte, algo no horizonte que a faça caminhar para frente. E ela precisa ter isso com muita clareza. Mas para além dessa linha do horizonte, para além daquilo onde ela deseja chegar, ela precisa saber onde ela estava, para que ela não repita os erros do passado. E precisa saber exatamente onde ela está, para que ela trace um caminho preciso até onde ela deseja chegar. Então isso é muito importante. Então clareza, por isso que clareza é um dos pilares, né, do meu método. Tá? Então, para o bem ou para o mal, você está em uma jornada, está em uma aventura. E a gente vai falar muito sobre isso quando eu comentar com você sobre personalidade e autoria, tá? E está em uma aventura e é melhor que o seu mapa seja preciso. Enfrente voluntariamente o que surgir em seu caminho. O caminho, quero dizer, a estrada da vida, aquela que fornece significado, é o caminho reto que representa a própria fronteira entre o caos e a ordem, e cuja travessia é o que os mantém em equilíbrio. O que ele quer dizer? Isso é esperado também na vida profissional, sim, tá? O que ele quer dizer aqui, muito interessante, né, que o Jordan fala, que é a gente muitas vezes paralisa no meio do caminho, né, eu desisto, eu me canso, e eu falo, não, tá muito caótico, eu tô muito perdida, eu vou parar. Se você para, o caos te encontra. O que mantém a ordem e o caos em equilíbrio é continuar caminhando. Então, a paralisia, ela basicamente é um antídoto para a ordem. Então, se você quer ordem, você não pode paralisar. E a gente precisa ter isso como clareza para que todas as vezes que a vontade bater, que o desânimo bater, e ele vai em todas nós, tá? A gente continue caminhando, porque a gente sabe que a ordem nos encontra em movimento. Mirem algo profundo, nobre e elevado. Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser um objetivo mequetrefe, porque senão você não consegue continuar caminhando. E se encontrar um caminho ao longo da jornada, mude o curso. Porém, tenha cuidado, não é fácil distinguir a mudança de trajeto da mera desistência. Todas as vezes que eu converso com as minhas pupilas no individual, que a gente tem sessões, eu encontro isso muito, que é, Pri, eu tenho que decidir, eu tenho que tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser acertada. Essa decisão ela tem que ser perfeita. Eu tenho que tomar uma decisão que eu vou mantê-la até o final. A pergunta que eu sempre faço é: quem disse? Quem foi que falou que você não pode mudar o curso? Quem foi que falou que você não pode, ao longo do caminho, entender que existe algo melhor para você? Para quem não sabe, meu background profissional, eu sou administradora por formação e o sonho da minha vida até então, quando eu estava fazendo administração, era trabalhar com bolsa de valores. Fiz pós-graduação em engenharia financeira, em Big Data. Então, eu trabalhava na corretora de valores, eu trabalhava vendendo investimentos. Fui gerente de investimentos durante muito tempo. Fiz CFP, fiz CEA, todas as certificações e desisti. Eu mudei de curso. Por quê? Porque eu percebi que existia algo melhor ali para mim, algo que me preenchia mais. A gente não pode ter esse medo, né? A gente foi condicionado a entender que a gente tem que escolher uma profissão, que aquela tem que ser a nossa profissão para sempre. Será? Será que se eu não encontrar um caminho melhor ao longo da jornada, eu não posso mudar um curso? Eu tenho que permanecer naquele caminho que é mais difícil, que é mais sofrido, que que me desgasta mais, que não me forma tanto, que me faz mais infeliz? Mas aí tem um parênteses aqui que o Jordan coloca que é muito importante da gente pensar, tá? Porém, tenha cuidado, não é fácil distinguir a mudança de trajeto da mera desistência. Uma dica: se o novo caminho que se abrir, depois do que você aprendeu, o que precisava ao longo da atual, parecer mais desafiador, então pode estar razoavelmente certo de que você não está se iludindo ou se traindo ao mudar de ideia. Porque provavelmente ao mudar de trajeto, você vai encontrar mais resistência. Pensa, quanta coisa eu tive que abandonar, né? Quanta coisa que eu tinha aprendido, eu tive que abandonar para tomar um novo rumo. E é assim para todos nós, né? Se for mais fácil, se parecer mais moleza, pode ter certeza que você está desistindo, que você está tentando se enganar. Mas se parecer razoavelmente mais difícil, mas ainda assim parecer que vai te preencher mais, pode ter certeza que talvez esse caminho seja de fato correto para você. Você estará zigue-zagueando para frente. Veja, não é uma linha reta. Não é a maneira mais eficiente de viajar. Mas não há outra alternativa real, visto que os seus objetivos inevitavelmente mudam ao longo do trajeto, enquanto você aprende o que precisa e enquanto se disciplina. Ou seja, seus objetivos eles vão mudar.
Pode ser que ao longo do caminho você perceba que você precisa ser uma pessoa diferente, que você precisa aprender virtudes diferentes, que você precisa aprender, sei lá, fazer um novo hobby, um novo talento, né? Saber distinguir, exato. Saber distinguir isso é muito importante para não ser preguiça. E muitas vezes é. Então a gente precisa entender isso, né? Parar no meio de uma tentação de mudança e enxergar se aquilo de fato está construindo a minha personalidade ou se está destruindo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas um pouquinho mais à frente, onde eu vou falar sobre essa questão, né? Uma analogia muito interessante sobre a formação da personalidade, que vai ajudar vocês nessa distinção, tá? Ao longo do tempo, você acabará mudando de direção de forma gradativa e graciosa, para mirar com cada vez mais precisão naquele minúsculo ponto. O X no mapa, o meio do alvo, o centro da cruz, para visar o valor mais elevado que puder conceber. E isso aqui para mim é uma analogia maravilhosa, porque é uma simbólica com o cristianismo, né? Com a cruz. O X, aquele minúsculo ponto, o X é o centro do alvo, e o centro do alvo é também o centro da cruz. Porque isso significa que é sacrifício, né? Eu costumo brincar com as minhas pupilas também, elas sempre escutam essa frase. Fala, olha, Jesus não veio te ensinar a sentar no pudim, ele não veio sofrer no pudim, ele veio sofrer numa cruz. Então significa que a gente também vai ter que fazer mais ou menos o que ele fez. A gente vai ter que carregar as nossas cruzes, a gente vai ter que carregar o nosso sacrifício. E por mais assustador que isso possa parecer, não há outra alternativa real, visto que, de fato, o sofrimento existe para todos nós, ele é inevitável. E a personalidade que ela é madura é aquela que aprendeu a conviver com a inevitabilidade do sofrimento. Você perseguirá um alvo que se move e que se afasta. Se move, pois você não tem a sabedoria para mirar correto quando faz pela primeira vez. Isso aqui é maravilhoso. Você precisa entender que você não tem a sabedoria hoje de mirar correto. Exatamente, assertivamente. Pode acontecer? Pode. Né? 1 em 1 milhão, geralmente. Mas você vai mirar um alvo que se afasta, que se move. Pode ser que você não tenha sabedoria agora para mirar de fato assertivamente. E ele vai se afastar porque não importa quão perto você chegue de aperfeiçoar o que está praticando atualmente, novas perspectivas da perfeição possível se abrirão diante de você. Disciplina e transformação a levarão inexoravelmente para frente. Com vontade e sorte, você encontrará uma história significativa e produtiva, que se aprimora com o tempo e talvez até lhe proporcione mais do que alguns momentos de satisfação e alegria. O que ele está dizendo aqui? Que satisfação e alegria não pode ser o seu objetivo final. Isso é consequência de construir, de escrever uma história com sentido. Com vontade e sorte, você será a heroína dessa história, a peregrina disciplinada, a transformadora criativa e a benfeitora da sua família e da sociedade em geral. Imagine quem você poderia ser e mire neste alvo com determinação. Essa é a regra 2, né, do livro Além da Ordem. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque essa também é uma questão que sempre ocorre, né, quando estou atendendo, que é você querer escrever uma história que não é sua. E a gente passa por muito isso, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a. Aqui, ó. Eu peguei uma imagem para poder mostrar pra vocês aqui. Vocês estão vendo? Me contem aqui no chat se vocês estão vendo essa imagem. É uma imagem de uma árvore. Sim ou não? É uma imagem de uma árvore, porque eu quero contar pra vocês como funciona a personalidade. Perfeito, a Dai já me disse que sim. Como que funciona a personalidade, tá? Vamos pensar que Deus, né, nos trouxe pra cá, colocou a gente no mundo. Ele colocou a gente como uma semente. Nessa semente contém todo o potencial que nós somos. O que significa potencial? Algo que ainda não é de fato. Algo que veio conosco, mas ainda não é. Certo? O nosso trabalho aqui na Terra, nosso trabalho aqui, né, como seres humanos, como filhos de Deus, é transformar esse potencial em ato. É despertar essa coisa que estava como semente e transformar isso. O que a gente transforma? É fruto, certo? Então vamos pensar numa semente de maçã, que é essa árvore linda aqui, a semente de maçã, que inclusive tem aí uma simbólica com relação ao paraíso, né? O Jardim do Éden. A maçã, que é o fruto proibido, mas nós vamos usar ela aqui como se ele não fosse, tá? A maçã. Então você tem lá a semente, ela tem o potencial de se transformar em maçã, mas ela ainda não é uma maçã, correto? Então a gente é plantado em um solo.
O que que significa esse solo que nós somos plantados nele? Nós somos plantados no nosso temperamento. O nosso temperamento é a nossa composição mineral. E eu, inclusive, quero fazer aulas sobre temperamento, tá? Vou colocar depois o cronograma para vocês, mas a ideia é que a gente faça uma aula para cada temperamento. Então, uma aula para coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. Perfeito? Eu vou falar tudo que eu sei, eu não sou uma expert em temperamentos, tá? Então, assim, eu sei que tem gente que na internet que sabe muito mais do que eu, mas eu consigo contribuir para vocês aqui com o pouco que eu sei, com o que eu trabalho com as minhas pupilas, porque não é a ferramenta que eu mais utilizo atualmente nos meus atendimentos, tá? Mas eu acredito que ela é sempre muito bem-vinda, a gente entender sobre isso. Então, você é plantada nesse solo, esse solo é o seu temperamento. Isso é dado a você, tanto a semente quanto o solo. Isso não foi escolhido por você. Foi Deus que te deu. Essa composição mineral é de onde você tira, tá vendo? Essas raízes, elas vão sendo, né, firmadas neste solo, que é o seu temperamento, que é aquilo que você tem os quatro, tá? Todo mundo tem os quatro temperamentos, a gente tem os quatro elementos dentro de si, mas a gente desenvolve com mais destreza, com mais facilidade, um deles. Então você tem um temperamento que ele é o seu primordial, vamos dizer assim. Eu sou colérica, por exemplo, então o meu temperamento, né, é baseado no elemento fogo. E cada um deles tem um elemento, né? Então tem terra, água e ar, perfeito? Você vai cair neste solo e você vai desenvolver-se. Até os 7 anos, a gente vai se desenvolver sem razão, ou seja, sem a faculdade da razão. A gente desenvolve apenas dentro da faculdade do senso comum, ou seja, é aquilo que eu apreendo do ambiente. E a gente forma o que a gente chama de inconsciente, certo? Depois, dos 7 aos 14, a gente continua com o senso comum e a gente aumenta para a razão. Então, eu começo a calcular o mundo com a minha faculdade da razão, e até os 14 anos eu formo isso aqui, ó, que é o tronco da árvore, certo? Esse tronco é o que vai sustentar a minha personalidade. O que que é esse tronco? É o caráter. Então, o nosso caráter, e aí eu quero que vocês esqueçam tudo que vocês sabem sobre caráter. Então, essa coisa de, a pessoa é mau caráter. É porque ela teve um caráter mal formado. Mas caráter é isso aqui, ó, é esse tronco da árvore. É aquilo que sustenta a sua personalidade e que, de certa maneira, acaba sendo imutável. Eu não mudo o meu caráter. O meu caráter, quando ele é mal formado, eu tenho que ter um trabalho gigantesco para moldá-lo. Veja, se eu tenho um caráter e esse caráter é muito fino, imagina que você tem um tronco de uma árvore e esse tronco, ele é muito fininho. Ele vai sustentar uma copa muito fina, concorda? Uma copa pequena. Ou seja, minha personalidade vai ser diminuta. Agora, eu preciso encorpar o meu caráter para que eu consiga sustentar uma copa grande de árvore, que é a minha personalidade. Então, toda essa copa aqui, ela só vai ser grande se eu conseguir engrossar o meu caráter. Como é que eu faço isso, Pri? Nós temos dois meios de ajudar a engrossar o nosso caráter. Primeiro é criar essas raízes aqui. E como é que eu crio essas raízes? Através da fé. Eu vou trazer também, provavelmente na próxima aula, uma imagem do Garrigou Lagrange, que é um estudioso que escreveu um livro que chama As Três Idades da Vida Interior, em que ele explica sobre a formação das virtudes. E ele fala que a rocha, né, onde a gente constrói o nosso edifício de virtudes, é Cristo. Então, a nossa edificação, ela precisa partir desse pressuposto. Então, eu também parto desse pressuposto aqui, tá? Então, as nossas raízes, aquilo que quanto maiores forem as minhas raízes, maior a copa da árvore que eu consigo sustentar. Maior vai ser o meu tronco e maior a copa da árvore. Se eu tenho poucas raízes, a minha árvore precisa ser pequena, senão ela tomba, certo? Então, o que que acontece? Aqui já tem uma ótima analogia, um ótimo desenho para vocês. Quando a gente é meio megalomaníaco, que a gente é muito soberbo, muito arrogante, o que que acontece? Eu tenho poucas raízes, com um tronco muito fino, e eu quero sustentar uma personalidade muito grande. O que que vai acontecer? Eu inevitavelmente tombo. Eu inevitavelmente caio. Na primeira tempestade, no primeiro vento, eu caio. A minha árvore cai. Por quê? Porque eu não tenho raízes suficientes ou um tronco forte o suficiente para poder sustentar aquela personalidade que eu me enganei que eu tinha, que eu forjei que eu tinha. Então eu quis, né, ser uma árvore muito frondosa, tô mostrando para os outros que eu sou muito maravilhosa, mas eu não tenho essa força, porque eu não tenho raízes profundas e grandes o suficiente para sustentar um tronco forte que sustente essa personalidade.
Então não dá para eu moldar, né, mudar a minha personalidade, aumentar a minha personalidade, se eu não trabalhei esses outros dois pilares abaixo antes. Então eu preciso primeiro criar essas raízes. Como é que eu crio isso? Intimidade com Deus. Eu preciso ter uma relação saudável com Deus. Uma relação que me sustente, que seja de fato essa raiz que bebe no meu temperamento, no solo, que é as minhas circunstâncias também, a partir do momento que eu crio essa árvore, esse solo é as minhas circunstâncias, para que eu sugue das minhas circunstâncias o melhor delas e eu consiga crescer a minha árvore. Faz sentido isso aqui até agora que eu estou dizendo? Então, essas raízes é a minha relação com Deus, que me ajuda a sugar das minhas circunstâncias e do meu temperamento aquilo que ela mais precisa para conseguir construir esse tronco, engrossar este tronco, fazer com que ele seja grosso e forte o suficiente para sustentar uma personalidade ainda melhor. Tá? Perfeito. Então, primeiro ponto é esse, que é a raiz. Qual que é o segundo ponto que ajuda a gente a melhorar o nosso tronco? A faculdade do senso comum e da razão, elas formam uma coisa que é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente ele é formado pelo nosso imaginário. O que significa isso? Significa que eu preciso beber de boas fontes, beber de boas artes, tá? A gente tem 7 artes, então eu preciso beber dessas boas artes, me alimentar de coisas boas, para que meu tronco tenha boas referências para crescer. Então, o meu imaginário, ele precisa estar povoado, ele precisa estar ancorado e ele precisa ver, beber, consumir boas coisas. O que significa isso? Boas músicas, bons filmes, boa literatura. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Até pouco tempo atrás eu era viciada em fofoca. O que significa isso, fofoca? Eu adorava saber fofoca de subcelebridade. Aí, às vezes, eu escutava isso como plano de fundo da minha vida, assim, sabe? Tava lá lavando uma louça, colocando uma roupa, e colocava um programa de fofoca que eu gostava na internet, no YouTube, e ficava escutando aquilo. Às vezes eu nem tava prestando atenção, mas aquilo ficava como plano de fundo na minha vida. Gente, eu comecei a perceber que eu tava ficando meio burra, no sentido de é, consumir aquela coisa todos os dias, de forma diária, estava empobrecendo o meu vocabulário. Estava empobrecendo aquilo que como eu percebia as pessoas e a vida. Olha que loucura. Era uma coisa só, era um vício bobinho, sabe? Aparentemente inofensivo, porque eu só ligava o YouTube e ficava escutando aquilo, às vezes nem estava prestando atenção. Mas essa coisa, né, estava o tempo todo ali, como plano de fundo da minha vida, me alimentando, formando o meu caráter, formando a minha personalidade, né? Construindo, de certa maneira, o meu tronco. Depois que eu parei com isso, que eu cortei esse hábito, e comecei a incutir outras coisas nele, né? Então, assim, abandonei, como diz o Jordan Peterson, né? Abandonar velhos hábitos obsoletos, percepções, pensamentos. Abandonei isso e coloquei outra coisa no lugar. Comecei a escutar meditações do Padre Pedro Williams, comecei a escutar aulas do Paulo Ricardo, Pedro Augusto, fui colocando outras coisas. O meu vocabulário enriqueceu. A minha capacidade de articular melhorou. Ou seja, eu engrossei o meu tronco. Porque eu precisava disso para sustentar uma personalidade mais intelectual, mais sábia, que sabe mais coisas, que consegue ter uma oratória melhor. Era impossível ter uma boa oratória, articular boas ideias, se eu permanecesse com hábitos tão ruins. Faz sentido aqui, até agora? Por quê? Porque a gente precisa ter essa clareza, entendeu? Eu preciso ter essa clareza de que eu preciso beber de boas fontes. Então, escutar, por exemplo, gente, beber boas literaturas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem Dostoiévski, por exemplo. Dostoiévski é um autor, né, um autor russo. Muita gente fala dos livros dele. Não é um livro simples, tá? É um livro, basicão, assim, pra quem tá começando agora na literatura, lê Dostoiévski. Mas ele tem um livro, eu comecei a ler Crime e Castigo já 2 vezes, eu quase terminei, mas assim, não é um livro que me pegou. Apesar de eu saber que ele é muito importante, tá? Na literatura. Mas eu comecei a ler Irmãos Karamazov. Gente, que livro maravilhoso. E aquilo é uma aula, até de fé mesmo, espiritualidade. Você aprende tanto com o personagem.
que faz você, de fato, ir engrossando o seu tronco. Você tá bebendo de boas fontes, entendendo como agem, né? Ali, às vezes um herói, às vezes até uma biografia. Ler boas biografias, isso é maravilhoso para engrossar o seu tronco, para você ver do que o ser humano é capaz, né? Porque essa semente que esconde meu potencial, eu preciso despertar este potencial. E para isso eu preciso ter boas referências. Então, por isso que eu preciso engrossar este tronco com boa formação de imaginário. Ler bons livros, né, boa literatura, boas biografias, consumir bons filmes, né, ao invés de ficar consumindo porcaria, boas séries, né, a arte do cinema é muito importante, ver boas obras de arte, né, participar de danças, ver apresentação de dança com balé, enfim, tudo isso. Tudo isso vai te ajudando a perceber a, a beleza, porque existem esses três valores fundamentais, né? Verdade, beleza e bondade. E essas três coisas precisam estar presentes no seu dia para que esse tronco seja fortalecido. E aí, com esse tronco fortalecido, com raízes bastante profundas, você consegue sustentar a sua personalidade. Você consegue fazer o que o Jordan fala nesse texto, que é mirar em algo nobre, profundo e elevado. Ou seja, imaginar quem você poderia ser e mirar neste alvo com determinação. Porque aí eu consigo alcançar essa copa da árvore e dar bons frutos. Por quê? O que são esses frutos, né? O que são esses frutos aí que você tá vendo, essa árvore linda, que você tá vendo essa macieira e todas essas maçãs? Esses frutos são as virtudes. E eu só consigo construir boas virtudes e sustentar essas virtudes com um bom tronco e uma boa raiz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Minha sogra, ela plantou várias árvores lá no pomar do sítio, sabe? E ela plantou muitas, assim, tem tudo quanto é fruta que vocês imaginarem. Pitanga, jabuticaba, manga, mexerica, pêssego, romã, tudo quanto é coisa. E o que que aconteceu no ano passado? Ela tinha plantado um novo pé de manga. E era um pé que tem um tronco muito fininho, porque ele era uma muda mesmo. E, gente, ele deu muita flor e muito fruto. O que que aconteceu? O pé caiu. O pé não sustentou aquele fruto muito grande. Por quê? Porque a manga era pesada. Então ele foi meio que tombando, assim. Ela meio que deu uma escorada nele, mas ele ainda assim não sustentou a quantidade de manga que deu um pouquinho de fruto assim. Ou seja, é isso que falta quando a gente fala de constância. Me falta constância, Pri. Por quê? Porque meu tronco ainda tá muito fino. E eu tô tentando dar esse fruto dessa virtude da constância e o meu tronco não suporta isso. Então o fruto até cresce, ele começa a crescer, mas logo apodrece, porque eu não tenho insumo suficiente para sustentar aquele fruto. Ai, Pri, eu quero ser bondosa, eu quero ser amorosa com os meus filhos. Mas se eu não estou ancorada de fato em Deus, tenho essa intimidade para pegar da terra, das circunstâncias, daquele insumo suficiente, não estou abastecida com o meu imaginário de como fazer isso, de boas referências de pessoas que fazem isso, eu não consigo sustentar aquele fruto. Ele até dá. Ele até parece que, nossa, olha, eu tô conseguindo conquistar aquela virtude. E aí o que que acontece? A árvore cai. Eu queria muito que vocês tivessem essa analogia muito ancorada na cabeça de vocês, porque vocês vão começar a perceber isso na vida de vocês, tá? Vocês vão conseguir olhar isso na vida de vocês o tempo todo. Deixa eu ver o que que vocês comentaram aqui, olha. Pensar como gostaríamos de ser lembrados quando morremos nos estimula a cuidar para gerar bons frutos. Sim. Por quê, Nancy? Porque esse é um princípio da oitava camada da personalidade, que é o confronto com a morte. Só que não adianta eu me confrontar com a morte, né, e olhar como eu gostaria de ser, quais são as virtudes que eu gostaria de ter desenvolvido, se eu não consigo começar nessas duas coisas primeiro. E eu falo isso por experiência pessoal, por experiência própria, porque eu já fiz o exercício da oitava camada, que é o necrológico, a gente ainda pode fazer isso, que é um exercício proposto pelo professor Olavo, né? A gente consegue fazer isso e ter esse gostinho da oitava camada, que não é uma camada simples de chegar lá, mas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir sustentar isso aqui, né? Eu não vou conseguir sustentar esse confronto com a oitava camada e ver quais são as virtudes que eu quero despertar, né? Que eu tenho em potencial e que eu quero despertar, se eu não trabalhar essas duas coisas anteriormente. Por quê? Porque isso vai minando minha energia. E outra, eu vou minando minha autoconfiança porque eu tento, aí tento, consigo, acabo. Tento, consigo, cai de novo. Tento, consigo, cai de novo. Chega uma hora que vai bater o desânimo. Que foi aquilo que eu escrevi no meus stories na sexta-feira. Bate o desânimo e você acha que você é insuficiente para dar conta daquilo.
Você acha que você nunca vai conseguir construir aquela virtude. Mas veja, não é porque você não consegue construir aquela virtude, mas é porque você ainda não fortaleceu o seu tronco o suficiente e não está com raízes profundas o suficiente para sustentar aquilo. Os grandes santos, né, que a gente tem, o que que eles fizeram? Raízes muito profundas, um grosso muito tronco, muito grosso, né? Um tronco muito grosso, um grosso muito tronco é ótimo. Um tronco muito grosso para sustentar uma copa frondosa que dá muitos frutos. O caminho não é focar na virtude apenas que eu quero desenvolver. O caminho está focar nas minhas raízes e na formação do meu imaginário. Porque quando eu foco nas minhas raízes e na formação do meu imaginário, eu consigo mirar em algo novo, profundo e elevado. E eu faço isso com mais maestria, com mais assertividade e com mais leveza. Porque agora eu me sinto forte o suficiente para sustentar a personalidade que eu quero me confrontar na oitava camada, que eu quero chegar na minha oitava camada. Tá fazendo sentido até agora? Porque essa analogia, depois que eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, gente, é isso. Porque isso aqui é um princípio estabilizador de ordem interior. Ou seja, quando eu me perceber correndo atrás de uma virtude que está me escapando pelos dedos, o que que eu preciso fazer? O caos tá chegando, batendo na minha porta, ó, o caos tá lá, ó, toque, toque, toque. Opa, peraí, calma. Eu preciso me abastecer primeiro de Deus e de referências. Porque aqui eu consigo entender como funciona. E fazer eu não sei se vocês sabem, mas o professor Olavo, ele bebeu, né, de um professor, de um psiquiatra chamado Juan Maria Alfred, se eu não me engano. Eu posso estar completamente errada nessa informação, tá? Então não confie nela de pronto, mas eu acho que é isso mesmo. É, o Ronan Alfred Maria, uma coisa assim. Ele é um psiquiatra argentino e ele que fazia isso de forma natural com os seus pacientes. E como ele tinha muitas altas médicas, o professor Olavo conversou com ele. O professor Olavo estudou, participou de casos clínicos dele para poder entender o que ele fazia. Então, o professor Olavo basicamente organizou o sistema que esse psiquiatra usava na teoria das 12 camadas. E para cada uma das camadas existe uma escola da psicologia que rege aquela camada. E a oitava camada, essa que você me falou, Nancy, quem rege essa camada é o René Girard. E ele tem uma teoria que chama teoria mimética. O que significa teoria mimética? A teoria mimética é basicamente, é que eu tô falando assim de forma muito, assim, básica, tá? Existem muitas camadas além disso, é só para vocês entenderem. A teoria mimética é meio que essa coisa de copiar, de imitar. Mas veja, não é imitar a copa. Eu preciso imitar o primeiro tronco e as raízes. Então eu me abasteço dessas referências para que a minha personalidade seja autêntica com essas referências. Entende? Porque se eu tento imitar a Copa, eu caio nessa comparação que a gente faz sempre aqui. Eu vejo as pessoas no Instagram, quero copiar a vida delas. Eu quero copiar a personalidade delas. Eu deixo de ser autêntica, eu me sinto personagem, inevitavelmente eu vou me sentir uma fraude. Se eu chegar à 10ª camada e confrontar a minha vida, eu provavelmente vou querer me matar, porque eu tô. Ai, gente, eu falei, eu não posso nem falar essa palavra, porque o YouTube me cancela. Mas enfim, eu vou querer. É, como fala? Querer abrir mão dessa vida que eu construí, porque não vai ter feito sentido, porque eu não construí uma personalidade autêntica. E eu preciso dessa personalidade autêntica, tá? Então, para que eu construa essa personalidade autêntica, eu preciso, de fato, ter essa questão de construir boas raízes, construir um tronco com essa formação do imaginário, com essas referências maravilhosas que eu tenho à minha disposição de santos e de biografias e de histórias e de literatura, para que eu possa construir essa minha copa que vai ser única, mas ela vai ter como base boas referências. Então, na teoria mimética do René Girard, o que eu faço é ter isso, essa boa formação do imaginário. Não é necessariamente copiar a personalidade, mas eu copio o processo para ter a minha personalidade, para ter o meu alvo. Faz sentido isso? Até agora? Perfeito? Nós temos muito mais coisas para falar sobre isso. Eu vou continuar usando essa analogia para que a gente possa ir crescendo aqui. Mas o que eu queria que vocês tivessem com muita clareza, tá? Dessa aula, o que que eu quero que vocês levem dessa aula? É essa analogia da árvore, para que vocês sempre se perguntem, mediante a uma falha, né, mediante a uma dificuldade em dar um fruto de uma virtude, que vocês consigam olhar para a sua árvore e pensar, peraí, tá me faltando o quê? Formação de imaginário,
ou tá me faltando intimidade com Deus para que Ele me ajude a sustentar essa virtude, esse fruto que eu quero dar. Porque aí que vocês conseguem fazer a escolha de vocês. Não, opa, peraí, eu tô com boa intimidade com Deus, eu tenho conseguido, né? Vejo Ele me sustentando, mas me falta uma boa referência nesse assunto. Me falta olhar a vida de alguém, me falta entender como é feito isso, para eu poder mimetizar e dar este fruto dessa virtude. Seja a constância, como vocês me pediram muito lá no grupo, né? Seja uma outra virtude, a ordem, ou amorosidade, ou até mesmo, sei lá, prudência, justiça, enfim, a gente ainda vai falar sobre todas elas ao longo das aulas, tá? Mas eu queria que vocês tivessem isso como referência. Então, moldando o que o seu tronco é capaz de sustentar pela formação do imaginário, você consegue ter melhores emoções, você consegue sustentar um emocional melhor, uma inteligência emocional melhor, que é o que a gente vai começar a falar também na próxima aula. E a gente tem que pensar o seguinte: caminhos neurais repetidos geram automatismos. Ou seja, se eu tenho más referências, má formação do imaginário, eu vou gerando caminhos neurais na minha cabeça que são baseados nessa má formação. Por isso que a gente fala o mau caráter, é porque o imaginário dele foi formado de maneira errada. Ele tem péssimas referências. Ele formou a maldade nele ao invés da bondade. E isso faz com que o fruto, né, da árvore beba desse tronco que está mal formado. Então a gente precisa cuidar dessa formação. Apesar do seu tronco ter uma forma que ele já foi tomado, porque vocês todos aqui têm acima de 14 anos, a gente precisa engrossar este tronco. Ok? Faz sentido? Alguma dúvida, gente, que a gente tem que desligar daqui a pouco? Vai cair o... Deixa eu parar de... Vai cair o chat? Eu queria sair aqui, stop share, pronto. Alguma dúvida? Posso ajudar vocês em alguma coisa nos próximos minutos? A gente vai continuar falando sobre esse tema, porque é um tema que eu gosto muito de falar. Ah, que bom, Mi. É um tema que eu gosto muito de falar. Então, nas próximas aulas, eu ainda vou fazer um cronograma. Eu não consegui fazer na semana passada. Eu ainda tô muito, como fala? Muito atarefada aqui com as coisas do Direção Príncipe Alma que eu vou lançar em breve. Mas eu vou fazer um cronograma direitinho com o passo a passo de todas as aulas que eu quero que vocês. Tudo que eu quero que vocês aprendam, tudo que eu quero ensinar pra vocês aqui, tá bom? Lembrando que eu tô à disposição de vocês lá no WhatsApp e no Instagram. Precisou de mim, me manda mensagem, Pri, não entendi. Olha, revi esse conceito da aula, não tô entendendo, a gente vai conversando sobre isso. Combinado? Muito obrigada pela presença de todas vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e precisando de mim, estou à disposição, tá bom? Um beijo, uma ótima semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.